Olá, pessoal. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite para você. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Prosa e Palavra, onde a gente debate e debruça aqui sobre a palavra de Deus. Meu nome é Irmão Anderson. Estamos aqui para juntos aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre um texto bastante conhecido. Quem nunca ouviu aquela frase? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos já ouviram já essa frase, muita gente já ouviu essa frase, já virou até uma espécie de jargão, mas a gente tem que entender o contexto desse acontecimento aqui e a gente vai ver uma, uma graça tão grande, uma misericórdia tão grande de Deus na vida dessa mulher. O texto está no Evangelho de João, no capítulo 8, do versículo 1 ao 11. Eu vou fazer a leitura para você entender e a gente está debruçando aí sobre a palavra de Deus. O texto vem dizendo, o Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 1 ao 11. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe, Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E isso diziam, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, essa frase dita por Jesus, saíram um a começar pelos mais velhos até os últimos, e ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus e vendo ninguém mais do que a mulher, disse, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Então a partir dessa leitura aqui, desse texto, vimos que esses homens pegaram a mulher no próprio ato de adultério, mas queriam, sem nenhum tipo de misericórdia, sem nenhum tipo de amor, pegar essa mulher para fazer uso dela contra Jesus, para tentarem Jesus, para acusar Jesus. Você vê uma situação. Primeiro vamos analisar o contexto daquela época em que a mulher ela tinha poucos papéis importantes assim naquela sociedade. A mulher ela não tinha uma valorização. Era uma sociedade assim de cunho machista. A conduta diante dessa mulher você vê que é uma conduta, você vê injusta, até mesmo a acusação que estava sendo feita de adultério não estava presente o homem, porque numa acusação de adultério deveria estar os dois presentes ali, deveria haver as testemunhas, esse caso deveria passar pelo sinédrio, ouvir as testemunhas e assim, diante do veredicto, determinar o que estava escrito na lei de Moisés. Mas sem misericórdia nenhuma, eles pegam essa mulher e colocam ali. E Jesus diz a frase do versículo 7, que todos nós conhecemos: aquele que dentre vós está sem pecado, atire a primeira pedra contra essa mulher.
A primeira coisa que eu vejo que Jesus vem fazendo aqui é trazer uma consciência para esses acusadores da condição deles. É uma consciência de pecado, é uma consciência da condição que eles se encontram. Então, enquanto Jesus fala, olha, você que está com a pedra na mão e está sem pecado, atire a pedra contra ela. Então, todos eles vão jogando as pedras no chão e vão saindo, como a Bíblia vem dizendo, um a um, começando pelos mais velhos até os últimos. Então, você vai vendo o Senhor Jesus confrontando aqueles acusadores, para eles, levando eles a pensarem na situação dele. O Senhor Jesus, ele faz uma defesa daquela mulher de uma maneira tão maravilhosa, porque a gente vai vendo não só o contexto social daquela época de desvalorização da mulher, mas Jesus vem fazendo também, no ministério dele, uma reparação de milhares de anos. A mulher era taxada como a que comeu o fruto e deu fruto para o homem comer, e com isso veio a entrada do pecado. E Jesus, ele vem fazer essa reparação porque até mesmo na ressurreição de Cristo, a gente vê aqui no Evangelho de João mesmo, no capítulo 20, a partir ali do versículo 11, a primeira pessoa que viu Jesus ressurreto, quando Jesus ressuscitou, foi uma mulher, Maria. E Jesus, ele se revela ali para Maria. Então você vai vendo uma reparação que o Senhor vem fazendo, e no próprio ministério do Senhor Jesus, muitas mulheres foram alcançadas, muitas mulheres tiveram um papel ativo no ministério de Jesus, auxiliando diretamente no ministério de Jesus. Então Jesus, ele inclui aquilo que a sociedade excluiu, Jesus inclui. E ele traz a importância do papel da mulher, não só no ministério dele, mas a valorização que ele propõe para a causa feminina, para a mulher. Então a gente vai ver nesse texto aqui um julgamento totalmente injusto para justamente usar essa mulher contra Jesus. Mas o interessante é o que o Senhor Jesus faz, esses homens terem essa consciência de pecado. Quando Jesus, ele faz isso, ele leva essa pessoa, esse ouvinte, esse acusador, a pensar na condição dele. Porque a Bíblia vem dizendo que Deus, ele amou o mundo de tal maneira, está em João, no capítulo 3, no versículo 16, vem dizendo assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, ele ama, Deus, ele amou, e Deus, ele entregou o seu filho. Aí o versículo 17 vem dizendo, completando, Deus enviou o seu filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele, versículo 18, não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Esse versículo 18 aqui do capítulo 3 de João, do Evangelho de João, fala essa condição nossa. Quem não crê já está condenado. Então a Bíblia vem trazendo essa consciência da nossa condição de pecador. Mas ele vem dizendo nos versículos anteriores que Deus amou e enviou o seu Filho. Aleluia. E a Bíblia vem dizendo que ele enviou o seu Filho ao mundo não para condenar, mas para salvar. Então, assim como essa mulher que estava numa situação totalmente vulnerável e desamparada, a Bíblia vem falando que o Senhor Jesus entra na frente, toma a causa dessa mulher, toma a frente para corresponder, aleluia, na defesa dessa mulher. E é o que o Senhor Jesus faz na minha e na tua vida. Hoje nós temos Satanás como o acusador. Satanás, ele continua com a mesma estratégia do que aconteceu no Éden. Ele influencia a pessoa a cometer o pecado e depois ele acusa a pessoa do pecado que ela cometeu. A palavra Satanás no hebraico é acusador. E a gente vai vendo esses acusadores aqui que hoje são acusadores, são espíritos acusadores que tentam levar a humanidade a pecar contra Deus e a permanecer nessa condição de pecado.
Só que para isso nós precisamos ter os nossos olhos espirituais abertos. A Bíblia vem dizendo em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4, que o Deus desse século, ou seja, está falando de Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória de Deus. Então você tem a pessoa ela tem uma cegueira de entendimento, ela não consegue compreender a condição que ela se encontra. Como aqueles homens que estavam ali prontos com pedras nas mãos para acusar. A Bíblia vem dizendo que o Senhor Jesus, ele é o nosso advogado. Aleluia. Mas antes de entrar nesse texto, eu quero ler aqui Romanos, no capítulo 8. Romanos capítulo 8 vem dizendo, Paulo ele escreve à igreja de Roma. E Paulo ele usa uma linguagem que os próprios romanos vão entender, porque o código jurídico romano era o código mais avançado daquela época. Então Paulo ele fala que Jesus, aleluia, veio trazer uma nova lei, uma lei de espírito e vida. Vamos ler o texto? Romanos capítulo 8, do versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então a lei do pecado e da morte é a lei que a humanidade se encontra debaixo. O ser humano ele se encontra nessa condição, na lei do pecado e da morte. Mas Jesus ele veio trazer, aleluia, a lei do Espírito e da vida. Aleluia. A gente sabe que até no nosso código jurídico, eu trabalho nessa área jurídica, que no código jurídico somente uma nova lei pode revogar uma lei. E também uma condenação, você não tem uma condenação sem uma lei anterior que defina aquele fato típico como crime. E você também não tem, você também não pode absolver uma pessoa se não for com embasamento legal. Condenação e absolvição tem que ser com base na lei. Aleluia. E a gente vai vendo aqui o Senhor estabelecendo uma nova lei. Uma lei que vai trazer para mim e para você uma absolvição. Se a gente recebe Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós estamos debaixo agora de uma nova lei. A lei do Espírito e da vida. A lei da graça. A Bíblia vem dizendo em Efésios 2, capítulo 2, versículo 8 e 9, vem dizendo assim que pela graça nós somos salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus, é um presente de Deus. E isso não vem de obras para que ninguém se glorie. Então a Bíblia vem dizendo que através dessa nova lei, através dessa nova dispensação, a gente tem, aleluia, uma oportunidade de graça, aleluia, de receber esse dom gratuito de Deus que é a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia. E o texto ele vem falando de uma maneira tão clara que a gente vai ver aqui também no capítulo 13 da carta aos Romanos, vem falando sobre a condição dos magistrados, das autoridades. Para mim e para você que somos cidadãos, trabalhadores, o que a lei penal é para nós? Eu não tenho nada que temer da lei penal. Por quê? Porque eu não cometo crime, eu não cometi crime. Mas a lei penal, ela é terror para quem? Para quem comete crime, para quem está debaixo desse juízo condenatório. Olha o que vem dizendo no capítulo 13, versículo 3 das cartas aos Romanos. Porque os magistrados, eles não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terá louvor das boas obras. O que ele está dizendo? O que é lei penal para quem vive uma vida honesta? Então, o que é uma lei de pecado e morte para quem está embaixo dessa nova lei de espírito e vida? Proposta aqui, como a gente leu no capítulo 8, diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia.
E essa lei do Espírito da vida, ela está disposta, aberta para mim e para você hoje. O dom gratuito de Deus é a salvação em Cristo. A Bíblia vem dizendo em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 21, vem dizendo assim: aquele que não teve pecado se fez pecado por nós, para que através dele fôssemos feitos justiça de Deus. Você sabe o que significa essa palavra justiça de Deus? Vem dizendo assim, olha, justiça de Deus, condição aceitável para Deus, integridade, pureza, veredito de aprovação. Então a Bíblia está dizendo, aquele que não teve pecado, o Senhor Jesus, se fez pecado por nós, ou seja, ele tomou o meu lugar, para que através dele fôssemos feitos aceitável diante de Deus. Aleluia. A Bíblia vem colocando em 1 João, no capítulo 2, primeira epístola de João, capítulo 2, no versículo 1, vem dizendo, olha, filhinhos, João vem dizendo, filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Aleluia. A Bíblia está falando que ele é o nosso advogado. Aleluia. E essa palavra advogado no original grego é parakletos, que significa, sabe o quê? Convocado para estar ao lado de alguém. Alguém que pleiteia a causa, um ofício, alguém que pleiteia uma causa diante de um juiz. Ele é um intercessor, conselheiro de defesa. Então, assim como o Senhor Jesus estava ao lado daquela mulher, defendendo aquela mulher, vulnerável, desamparada, aleluia, assim o Senhor é conosco. Assim o Senhor fez essa obra na cruz do Calvário, trazendo para mim e para você, aleluia, uma defesa, não somente uma defesa, ele é o nosso advogado. A Bíblia está falando, olha, filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado, nós temos um paracleto, aleluia, aleluia. Esse advogado, a Bíblia vem dizendo, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, em Cristo, meu irmão, você é justificado. Em Cristo, você é absolvido. Aleluia. Então, a gente retornando lá para o nosso texto de João, no capítulo 8, o Senhor Jesus, ele pergunta para essa mulher, mulher, aonde estão os seus acusadores? Ela fala, não tem ninguém, Senhor. E Jesus vira para aquela mulher e fala, eu também não estou aqui para te condenar, mas vai e não peques mais. Meu irmão e minha irmã, não importa o que você fez, não importa a tua caminhada, se há uma dívida com a lei penal, é necessário que você tenha dívida com a lei penal, você pagar o que você deve à lei penal. Mas na lei espiritual aqui, na lei do Espírito da vida, que a Bíblia vem dizendo, em Cristo Jesus você pode ser absolvido. Não importa o que você fez, não importa o quanto você pecou, através de Cristo Jesus, você tem a absolvição. Assim como essa mulher, e é de graça. Quando a gente recebe um presente, imagina uma pessoa dando um presente para você, uma pessoa que você nem espera, mas te dá um baita de um presente, e fala, não, eu quero te dar esse presente. Você vai ficar espantado. Aleluia, por quê? Porque você não merece aquele presente, você não pediu aquele presente, mas está sendo dado para você. E é assim a salvação. Nós recebemos esse presente de Deus. Nós não merecemos, como lemos lá, pela graça nós somos salvos mediante a fé. Que você, meu irmão, venha receber a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. E isso é de graça, para que seja apagado os seus pecados. A Bíblia vem dizendo que os nossos pecados são apagados. Aleluia. São lançados fora. Aleluia. E isso só pode ser feito por uma pessoa, pelo nosso advogado, Jesus Cristo, o justo, o nosso intercessor, o nosso advogado, o nosso paracleto diante do Pai. Que você possa, meu irmão, receber essa palavra, que assim como eu, aleluia, eu estive um dia desamparado, jogado, um dia eu estava mergulhado na depressão, aleluia, e eu recebi a Cristo como Senhor e Salvador. Aleluia, a minha vida nunca mais foi a mesma. Aleluia. Jesus, ele transformou a história da minha vida e ele quer transformar a tua história. Entregue a sua vida para o Senhor. Aleluia, como essa mulher. Eu vou deixar um vídeo aqui, um trecho do vídeo,
aleluia, do filme A Paixão de Cristo, um trechozinho pequenininho de 2 minutos, 3 minutos, traçando, mostrando um pouco dessa ideia aqui. O link ele vai estar na descrição. Veja esse vídeo, aleluia, trazendo uma ideia, uma contextualização de tudo que a gente falou aqui, tá bom? Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.